Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Hermes Amorim, do canal Química Bem Fácil, e hoje nós vamos trabalhar uma aula sobre diluição e mistura de soluções sem reação química, ou seja, mistura de soluções de mesmo soluto. Vamos começar falando de uma solução inicial, onde eu tenho os seguintes parâmetros: massa inicial do soluto, número de mols inicial do soluto, volume inicial de solução, cuidado, concentração em gramas por litro da solução e concentração em mols por litro dessa solução também inicial. Daí, a adição de um solvente vai fazer com que eu tenha uma nova solução, e esse é o processo de diluição. Eu estou adicionando um solvente, onde a maior parte das vezes vai ser água, mas não é obrigatório ser a água, tomem cuidado. E nessa solução 2 eu tenho os seguintes parâmetros: massa final do soluto, número de mols final do soluto, volume final de solução, concentração em gramas por litro final de solução e concentração em mols por litro final dessa solução. Como eu já disse, o M nessas indicações aí representa a massa do soluto e o N significa o número de mols que eu tenho do soluto. Um cuidado que eu tenho que ter: volume final da solução durante o processo de adição é o volume inicial que eu tenho mais o volume do solvente adicionado ou o volume de água adicionado a maior parte das vezes. Eu vou utilizar isso em vários exercícios onde ele pede o cálculo do volume de água adicionada. Então tomem cuidado com essa fórmula, que ela é muito importante. Mas vamos lá para o outro slide. A concentração em gramas por litro é uma relação entre massa e volume, como eu coloquei aí para você. Concentração é massa sobre volume, portanto a massa do soluto vai ser o produto da concentração vezes o volume. Mas, como nós comentamos, a massa inicial de soluto vai ser igual à massa final do soluto. Por quê? Porque durante o processo de diluição eu não adicionei nenhum soluto. Por isso eu posso colocar essa igualdade. E aí, utilizando a fórmula de cima, eu chego na primeira fórmula de diluição que nós vamos comentar hoje. Concentração em gramas por litro inicial vezes o volume inicial é igual a concentração em gramas por litro final vezes o volume final. Esta formulinha eu posso usar qualquer unidade de volume. Essa é uma pergunta recorrente durante as aulas. Desde que eu tenha a mesma unidade dos dois lados. Apesar da concentração ser colocada em gramas por litro, eu posso usar sim o volume em mililitros, por exemplo, ou até em metros cúbicos algumas vezes. Tudo bem? Bom, então essa é a primeira fórmula. Agora vamos para a segunda. A concentração em mol por litro é a razão de número de mols do soluto sobre o volume total de solução em litro. Portanto, o número de mols do soluto é o produto da concentração em mol por litro vezes o volume da solução. Veja, como nós comentamos também, durante o processo de diluição não houve adição de soluto, portanto o número inicial de mols do soluto é igual ao número final de mols do soluto, ou o número de mols inicial é igual ao número de mols final para o nosso soluto. A partir daí eu uso a fórmula de cima, substituo e chega uma nova relação para diluição também, onde a concentração em mol por litro inicial vezes o volume inicial é igual à concentração em mol por litro final vezes o volume final. Desse modo, qualquer relação de concentração que você conhecer, você pode substituir nessas fórmulas que você vai ter um resultado final correto. Pois bem, agora vamos falar de mistura de soluções do mesmo soluto. Eu coloquei aqui na nossa tela duas soluções de concentrações diferentes que você pode ver a partir da coloração. Eu fiz isso de propósito porque a boa parte dos exercícios são assim. E eu tenho, de modo análogo ao que a gente já viu, os mesmos parâmetros que nós tínhamos no início da diluição. Só que agora eu tenho duas soluções que vão ser misturadas. Então eu tenho de novo a massa do soluto, o número de mols do soluto, volume
da solução, concentração em gramas por litro e concentração em mol por litro para as duas soluções. E o que eu vou fazer com essas duas soluções? Eu vou misturar essas duas soluções num terceiro recipiente de volume maior, tem que tomar cuidado com esse volume quando você está fazendo isso na prática, e eu vou obter uma terceira solução, que é a nossa solução final, que também tem os parâmetros de massa, número de mols, volume, concentração em gramas por litro e concentração em mol por litro, mostrados aí na sua tela, representado pelas letrinhas que nós já vimos no slide anterior. Vale a pena lembrar que nesse caso, o volume da terceira solução, ou volume da solução final, é a soma dos volumes das soluções que eu misturei. Não pode esquecer isso na hora de fazer os exercícios, tá? Vamos lá para a próxima tela. Como mencionado anteriormente, a massa final do soluto, ou seja, M3, nesse caso agora vai ser a soma das massas dos solutos das duas soluções que eu misturei. Ou seja, M1 mais M2 vai ser igual a M3. E usando a mesma fórmula que nós vimos nos slides anteriores, eu tenho a primeira relação aí para mistura de soluções do mesmo soluto, onde concentração em gramas por litro da solução 1 vezes o volume da solução 1, mais concentração em grama por litro da solução 2 vezes o volume da solução 2, será igual a concentração em gramas por litro da solução 3 vezes o volume 3. E nesse caso, o V3, relembrando, é a soma de V1 mais V2. Então aqui é a primeira relação de concentração. Bom, como o número de mols final, ou seja, o número de mols 3, vai ser a soma dos números de mols de soluto de cada solução que eu misturei, eu tenho a relação N1 mais N2 é igual a N3. E substituindo de novo, como nos slides anteriores, concentração em mol por litro da solução 1 vezes o volume dessa solução, mais a concentração em mol por litro 2, ou seja, da solução 2 vezes o volume dessa solução 2, será igual à concentração em mol por litro da solução final, vezes o volume da solução final, que de novo é a soma desses volumes parciais. E nós temos aqui a outra relação de concentração com volume, agora trabalhando em concentração em mol por litro, para uma mistura de soluções de mesmo soluto. Como mencionado anteriormente, eu posso substituir essas relações de concentração por porcentagem massa, porcentagem volume, posso substituir também por título e o resultado final vai ser correto, ok? Pois bem, espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima aula. Um abraço.